relação, você já fez pão com glúten, tinha experiência com isso, né? E aí migrou para panificação sem glúten. Ambas você trabalhava com fermentação natural, certo? Certo. O que tem de mais diferente entre uma e outra, assim, que você pode dizer pra gente, sabe? Por que é tão mais complexo na cabeça de todo mundo fazer um pão sem glúten do que um com glúten? Quando Papai do Céu fez o trigo, eu acho que ele estava inspirado, porque o trigo ele tem um percentual grande de carboidrato, tem um percentual de proteína, tem fibra, dependendo do trigo tem mais fibra, e você não tem no universo sem glúten uma farinha que seja compatível ao trigo. Porque a mesma farinha, se você pensar no trigo, a farinha absorve água, a farinha carameliza, que ela libera açúcar, ela tem elasticidade, extensibilidade, né? Você vê o pizzaiolo abrindo a massa da pizza, ela voltando. O sem glúten não tem isso. Então, o grande pulo do gato do universo sem glúten é você entender que não existe uma farinha para substituir o trigo. Você tem que montar, eu quero um pão que tenha extensibilidade, eu vou usar psyllium, goma xantana. Eu vou pegar um pão que seja mais fininho, como um pão pita, um pão árabe. Eu não vou usar tanto uma farinha que vai dar estrutura. A gente tem 3 famílias eu divido os pães sem glúten, as farinhas sem glúten em 3 famílias, que é uma farinha de estrutura, que é responsável por deixar o pão em pé. Pensa no panetone. É um pão que precisa se sustentar em pé, diferente de uma pizza, diferente de uma focaccia, que não precisa ter essa força de ficar em pé. Eu preciso fazer um brioche. Um brioche é uma farinha de leveza. Então, quando eu quero fazer um brioche, eu diminuo a estrutura e aumento, por exemplo, a fécula de batata, que vai me dar leveza. Eu vou fazer um pão francês. Um pão francês ele já tem uma casquinha mais crocante, eu uso amido de milho. Então, assim, o grande pulo do gato é você entender, primeiro, que não existe uma correspondência. Eu vou tirar o trigo e eu vou botar farinha de arroz integral. Não funciona. Ou vou comprar um mix pronto e vai dar certo em todas as receitas. Funciona? O mix até funciona, só que o mix acaba te restringindo na panificação. Eu consigo fazer um pão com um mix de farinhas, mas o mix acaba fazendo sempre o mesmo tipo de pão. Porque diferente do trigo... Não vai mudar texturas, vai ficar sempre Exato, aquela mesma você vai fazer um pão de forma sempre igual. Entendi. E aí eu acho que a questão... Hoje eu sou embaixador da Celbra, que é a Associação de Celíacos do Brasil. E eu tenho muito contato com os celíacos. E o celíaco, se você conversa com uma pessoa que tem alguma condição celíaca, o celíaco vira para você e fala assim, sabe qual é o meu maior sonho? É comer. Porque eu vou no shopping e eu não posso comer nada. Então eu vou numa padaria, não posso comer nada, eu só posso comer aquele mesmo pão de forma e rezar para ele não estar com contaminação cruzada. E aquilo me incomodava. Eu falei, poxa, por que eu não posso ter a pizza, a focaccia, o brioche, o croissant, uma massa folhada sem glúten? Eu tenho que conseguir fazer isso. E aí, isso o mix sem glúten não consegue fazer. Porque eu preciso alterar a estrutura de cada tipo de massa para fazer determinado tipo de pão, que é diferente do trigo. O trigo até tem um pouco disso. Se você parar para pensar, um croissant é feito com uma farinha chamada T65, que é uma farinha bem fininha com muito glúten. Não é a mesma farinha que eu pego numa prateleira do supermercado, ela não serve para fazer croissant. Então, assim, o trigo tem um pouco disso. O panetone é feito com uma farinha chamada Manitoba, que é uma farinha muito forte, de muita força. No sem glúten, a gente tem que fazer essas brincadeiras justamente mexendo nessas farinhas. E aí, equilibrando essas farinhas, eu faço diferentes tipos de pães. E aí você chega em texturas bem similares com trigo. Hoje você analisa como? Eu sou o chato da essência do produto. Então, quando eu olho um croissant e eu falo, eu vou fazer um croissant sem glúten, ele tem que ficar no mínimo igual. E a gente agora está num nível que, dependendo do pão, é melhor. Hoje eu consigo fazer pizzas que ninguém diz, massa fresca, macarrão, lasanha, ninguém diz que é sem glúten. Você pode entregar para qualquer pessoa, eu aposto quanto você quiser, você serve o prato, não precisa encher de molho não.
Só uma massinha, um fiozinho de azeite. Aposto que ninguém diz que é sem glúten. Porque a gente, hoje, com muito estudo, eu consegui juntar propriedades e agregar, porque isso, o universo sem glúten tem muita variedade de farinha. Pensa, tanto, o trigo está no... O glúten está no trigo, centeio e cevada. Todas as outras farinhas não têm glúten. Então a gente tem... O problema é que a gente usa na indústria, etc., e nos estabelecimentos se usa muito essas daí, né? Normalmente só o trigo branco. Você tem trigo até em pasta de dente, cosmético. Gente, tudo, é um negócio de louco. É Olha, você vai numa... É muito difícil. Viver sem glúten não é fácil. Assim, você precisa realmente cozinhar e se dedicar ali. Porque você vai numa festa, opção sem... Aí, por exemplo, eu sou vegana ainda, né? Aí você precisa de uma coisa que seja vegana, sem glúten. Olha, eu consumo glúten ainda mais por causa dessa questão social. Então, na minha casa eu não consumo quase, mas vou numa festa, vou num evento, vou comer um pedacinho do que você, né, o sanduichinho que fez, porque a pessoa faz especial pra você, sabe? Com todo carinho, e aí tá bom. Então, vou tirar essa regra para poder, para poder fazer aquele social.